Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estou gravando essa aula de dependência para os alunos do nono ano, tá? Para a gente fazer uma revisão aí com relação à matéria de português que vai ser cobrada na sua prova de dependência, tá? Então, prepara o seu material. A gente vai abordar alguns assuntos aqui: adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais e vozes verbais, tá certo? Então, você prepara um caderno que é importante você anotar, tá? As informações, algumas atividades que eu trouxe aqui para você tirar as dúvidas aí, tá certo? Então vamos lá. Não vamos perder tempo. Deixa eu sair daqui para também não atrapalhar você. Você vai me ouvindo aí e vai fazendo as anotações. Presta atenção aqui nessa oração. As melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Vamos recapitular, né? Sujeito, o núcleo do sujeito, predicado, tá? O que é o sujeito da oração? O sujeito da oração pode ser aquele que exerce uma ação, né? Aquele que é ativo na oração, aquele que realiza alguma coisa, tá? Pode ser sobre o que a gente fala ou sobre quem a gente fala. Então você encontra o sujeito. Nesse caso aqui, as melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. A gente pode fazer a pergunta a partir do verbo, né? O que é que foi deixado pelos nossos avós? As melhores receitas. Então você encontra aqui o quê? O sujeito da oração, correto? As melhores receitas, tá? O núcleo, pessoal, que vem a ser o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a parte principal a que se refere o sujeito sem os seus determinantes, entendeu? Sem as suas características, sem aquelas outras classes gramaticais que acabam acompanhando, né, esse núcleo, tá? Então, no caso aqui, ó, está se referindo o quê? A palavra receitas. Então, receitas é o que é de mais importante, é o que foi deixado pelos nossos avós. Portanto, é o núcleo do sujeito, tá? Bom, repara só, as, que é um artigo definido, melhores, que é um adjetivo, eles estão acompanhando o núcleo receitas, correto? Eles acompanham o núcleo, eles determinam esse núcleo, eles caracterizam esse núcleo, né? Eles especificam esse núcleo. Então, repara, essas palavrinhas que acompanham o núcleo do sujeito, elas exercerão a função sintática de adjunto adnominal. Então, vamos lá. Quando a gente fala em adjunto adnominal, você tem que entender que é a função, tá? Existe a classe gramatical, né? Artigo, adjetivo, verbo, pronome, todas elas, tá? Existe a classe gramatical. Essa classe gramatical, ela se posiciona dentro da oração e nesse momento em que ela se posiciona, você vai identificar que função ela está exercendo. Então, olha só, se o a, que é um artigo, acompanha um substantivo, ele determina esse substantivo, correto? Ele identifica pra gente quem é esse substantivo. Ele funciona como se fosse uma setinha ali, né? Quando eu digo a menina, os carros, o prédio, a televisão, enfim, eu tenho um artigo e tenho um substantivo. Eu falei de classes gramaticais. Aí eu pego agora o núcleo. Quem é o núcleo? É sempre o substantivo, tá? Esse substantivo, ele vai vir acompanhado aí de quê? De artigos, de adjetivos, de pronomes. Então, essas classes gramaticais que acompanham o núcleo é que funcionam como adjunto adnominal. Por isso que estão sempre juntos. Adjunto. Está junto, está ao lado. Entendeu? Então, olha só. As melhores receitas. As é artigo, melhores é o quê? Adjetivo. E eles estão bem ao lado da palavra receita. Portanto, os adjetivos aí são as melhores. Desculpa, o adjunto adnominal aí são as melhores, tá? Agora, olha a outra parte da oração, que se refere ao predicado. Foram deixadas pelos nossos avós. Toda essa parte é o predicado. Por quê? O predicado, ele pega daqui, ó.
partir do verbo. Partir do verbo para lá é o predicado da oração, tá vendo? Foram deixados pelos nossos avós. Então você repara que aqui, nesse predicado aqui, você encontra aqui um substantivo, ó, avós. E aí você observa o que acompanha a voz? Pelos nossos avós, né? Então olha só, adjunto adnominal é um termo acessório. O que isso quer dizer? Ele pode aparecer ou não na oração. Ele é um acessório, entendeu? É igual usar um brinco. Tem dia que eu posso usar brinco, tem dia que eu não vou querer usar o brinco, entendeu? É um acessório, tá? Um relógio é um acessório. Mesma coisa na oração. O acessório é aquela palavrinha que pode ser que ela apareça, pode ser que não. E quando ela aparecer, ela tem um objetivo, ela vai especificar, ela vai caracterizar, ela vai determinar alguma coisa, tá? Então vamos lá. O adjunto adnominal é esse termo acessório da oração que tem a função de quê? Olha o que eu falei. Caracteriza, determina um substantivo. Então isso pode ser feito através de artigos. Então marque isso aí, anota isso aí que é importante. Eu preciso reconhecer então os artigos, os adjetivos, né, os pronomes que vão acompanhar aí o substantivo, tá? Aí com relação aqui os avós, olha o que diz aqui. Os, que é o artigo da contração por, porque por a gente sabe que é preposição. No caso aqui, pelos, existe essa união aí do por mais o artigo. Esse os aqui dentro, ó, os, é adjunto adnominal de avós, assim como o pronome possessivo nossos, tá? Que funciona como um pronome adjetivo, por quê? Porque ele acompanha o substantivo avós, tá certo? Então, você tem funcionando como adjunto adnominal as, melhores, os e nossos. É isso, tá? Então, vamos lá. Continuando. Eu trouxe aqui uma série de orações para a gente identificar esses adjuntos adnominais, ok? Aí o que você pode fazer aí? Antes de eu corrigir aqui, pausa o seu vídeo, escreve essas orações e tenta você identificar esses adjuntos adnominais. Depois você volta para o vídeo e confere a correção, tá certo? Lembra que você está praticando, você vai fazer uma prova de dependência, então você precisa exercitar. Então, veja bem. Ah, tá, professora, o que eu tenho que identificar aqui? O que eu falei? Adjetivos, artigos, tudo que tiver aí acompanhando o seu substantivo na oração. Né? Então, vamos pegar a primeira oração. Ela era uma menina feliz. Antes de qualquer coisa, identifica o substantivo nessa oração. Onde está o substantivo aqui? Ela é substantivo? Não, ela é pronome, né? Pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós. Ah, tá, lembrei. Entendeu? Aí vai para outra palavra. Era. Era é verbo. Uma é artigo indefinido. Menina. Ah, menina é substantivo, né? Então você encontrou aí o substantivo. Aí para e pensa. Nessa oração, ela era uma menina feliz. Quais são as palavras que estão identificando menina na oração? Uma e feliz. Então, você tem o artigo uma e tem o adjetivo feliz, que estão junto do substantivo menina. Portanto, são adjuntos adnominais, porque caracterizam, determinam, entendeu? Então, a gente tem aí, ó, feliz. Ah, acabei apertando aqui, peraí. Ixi. E uma, tá? É que eu não botei o quadradinho aqui, faltou. Mas pode colocar aí. Uma e feliz, tá? Vamos para a segunda oração. Meu irmão usa roupas bonitas. Qual é o substantivo aqui? Irmão. Roupas também, né? Muito bem. Entendeu, gente? Substantivo é o quê? Todo ser que existe, que recebe o nome, tudo aquilo que você sabe que você pode ter o contato, você pode ver, você pode pegar, você pode sentir. São substantivos, tudo que existe, tudo que é real, tudo que é concreto,
o que é abstrato também. Então, você pode identificar os substantivos nas orações, tá? Não tem dificuldade. Só parar para pensar um pouquinho, tá? Então, olha aqui. Meu irmão usa roupas bonitas. Então, a gente tem aqui adjunto adnominal. Meu e bonitas. Ué, professor, e usa, não é não? Não, por quê, gente? Porque usar é verbo, tá? E verbo aqui não entra nessa classificação, ok? Meu irmão, meu se referindo ao irmão, e bonitas se referindo a roupas, ok? Vamos para a próxima. Os anéis prateados foram roubados. Então, aqui. Cadê o substantivo aqui? O que existe aqui? O que eu posso ver? O que eu posso pegar? Ah, anéis. Isso. Então, identificou o substantivo. Anéis é o seu substantivo. O que está caracterizando ele aqui? Qual é a característica desse anéis aqui? Ser prateado, né? Então, prateado é uma característica exercendo função de quê? Adjunto adnominal. E o que está determinando ele? O os, que é um artigo definido. Então, olha só, a gente tem aqui os prateados, ok? E foram roubados. Isso aqui, não, é locução verbal, tá? Nada a ver agora. Próxima oração. Procura aí, onde estão os substantivos dessa oração. Minha amiga inteligente está feliz viajando para a bela cidade francesa. Então, olha só, tem um monte de substantivo aí. Vamos lá. Amiga é substantivo. Cidade é substantivo, correto? Muito bem. Quais são, então, as palavras que acompanham esses substantivos, funcionando como adjuntos adnominais? Vamos lá? Referente à amiga. Ó, pronome possessivo. Minha. Tá? Essa amiga, tem algo que caracteriza essa amiga? Ah, ela é inteligente. Olha que legal. Ela é inteligente. Beleza. O que mais que fala sobre essa amiga? Que ela está feliz viajando para a bela cidade francesa. Então, peraí. Cidade é substantivo? Cidade existe, gente? Existe, né? Então, bela, a bela, se referindo à cidade, e francesa, que caracteriza que cidade é essa. Aí, de repente, você está aí se perguntando, professor, e o feliz? Porque a amiga está feliz. Justamente. Presta atenção aqui comigo. Lembra que o adjunto adnominal tem que estar junto do nome, do substantivo? O feliz, ele não está junto do substantivo. Em que posição ele está na oração? Ah, ele está depois do verbo. Ah, e presta atenção que eu já dei essa aula, hein? Esse está é um verbo de ligação. Portanto, feliz é um predicativo do sujeito, ok? A função dele aqui é caracterizar? Sim. Mas o nome que ele recebe, a função que ele recebe aqui é de predicativo, porque ele está relacionado a um verbo de ligação se referindo à amiga. Ele não está junto, ao lado, como as outras palavras, entendeu? Então aqui faz toda a diferença. Observe os verbos também, não pode esquecer, tá? Muito bem, vamos para a próxima. Cidadãos de Roma pedem asilo na Grécia. Olha essa aqui. Onde tem substantivo aqui. Vou beber uma aguinha enquanto você pensa. Cidadãos, né? É o substantivo. Logo, o que a gente está falando sobre cidadãos? A gente está caracterizando, está especificando? Sim, né? São cidadãos de Roma. Estou sendo específica aí. Então, de Roma aí é um adjunto adnominal, tá? Pedem asilo na Grécia. Pedem o quê? Asilo. Em que lugar? Na Grécia. Então, repara só a minha pergunta. Em que lugar? Pedem asilo em que lugar? Na Grécia. Então, na Grécia aqui é adjunto adverbial. A gente vai falar daqui a pouco, porque está relacionado ao verbo, tá? Não tem nada a ver agora com substantivo. Vamos para a última. Minha mãe está feliz com o seu novo trabalho. Quais são aqui, ou
ou os substantivos? Mãe, né? E trabalho, beleza. Então, cadê agora os adjuntos adnominais? Minha. Ó, o estar feliz de novo, igual esse caso aqui. Então, é verbo de ligação, tá? Fica ligadinho aí. Predicativo de sujeito, tá? Vamos lá. E seu novo trabalho, né? Porque seu, ó, pronome possessivo, novo, adjetivo. Se referindo o quê? Ao trabalho. Então, essas palavrinhas são o quê? Adjuntos adnominais. Tá, gente? Deu para entender? A minha dica é: escreva. Tente fazer agora você sozinho, tá? Para você entender, perceber. Vai anotando o que é adjetivo, o que é artigo, puxa a setinha, sublinha o que é substantivo, entendeu? E entenda, né? Que adjunto adnominal são palavras que estão junto dos nomes. Que nomes são esses? Substantivos, tá? Tudo bem? Muito bem. Então, vamos agora para adjuntos adverbiais. Então, vamos lá. Organiza as ideias aí, não confunda. Nós falamos de adjuntos adnominais, relacionados ao nome, portanto, substantivos. Vamos agora falar sobre os adjuntos adverbiais. Olha, o nome já está até dizendo, né? São aquelas palavras que estão junto do verbo, adverbial, verbo, tá? Então, vamos lá. É também um termo acessório, então pode ser que esses adjuntos apareçam ou não na oração, eles não são termos obrigatórios, tá? Numa oração, os termos obrigatórios é o sujeito e o predicado, ok? Tá? Beleza, então vamos lá. A função do adjunto adverbial, ele acompanha o verbo, é acrescentar. Quando fala em modificar, é trazer um novo sentido, né? Trazer mais informação, tá? Então, ele pode se referir a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio. Tá? Eles acabam indicando o quê? Circunstância. Circunstância de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de afirmação, de negação, enfim. Tá? A gente vai lembrar lá daqueles advérbios que a gente já estudou. Então, olha só, eu trouxe alguns exemplos aqui para você verificar e relembrar. Presta atenção nessa oração aqui. Esta sobremesa é muito saborosa. A gente está falando aqui de adjuntos adverbiais. Então, olha aqui. Se eu falasse só esta sobremesa é saborosa, legal, todo mundo vai entender que ela é gostosa, é saborosa. Mas quando eu acrescento essa palavrinha aqui, ó, ela é muito. Eu estou o quê? Intensificando. Eu não estou dizendo que ela somente é. Mas eu acrescento. É nesse momento que a gente entende, caramba, modificou o verbo. Porque não é somente, mas é muito. Então, esse muito intensifica o verbo, entendeu? Intensifica o que o verbo quer dizer com relação à sobremesa, né? Então, aqui eu encontro o quê? Um adjunto adverbial. A palavrinha muito, junto aí do verbo ser, né? No caso conjugado aqui como é. Esta sobremesa é muito saborosa, tá? Eu tenho aqui, então, um adjunto adverbial indicando aí intensidade. Entendeu? Vamos pegar outra oração para a gente perceber o adjunto adverbial. Olha aqui. Gente, ele faz aniversário. Todo mundo entendeu. Agora, se eu digo, pessoal, ele faz aniversário amanhã. Então, o que eu acrescentei aqui, gente? O tempo, né? Quando ele faz aniversário. Entendeu? Então, amanhã acaba sendo o adjunto adverbial de tempo, tá? Olha a outra oração. Eu posso ou não precisar de ajuda. Aí, de repente, eu falo, ó, talvez eu vá precisar de ajuda. Esse talvez indica o quê? Dúvida, né? Não tenho certeza se vou precisar. Então, esse verbo vou precisar, essa locução verbal acaba se utilizando desse termo acessório talvez, que indica aí dúvida, tá? Essa parte, gente, de adjuntos, você tem que analisar a oração. Não é decoreba, entendeu? Você pode até associar
as circunstâncias, as palavras, as circunstâncias. Mas a ideia é que você comece a trabalhar a questão da análise. O que é isso, professora? Para pensar nessa oração. Para tentar encontrar a circunstância relacionada àquilo que você está lendo. Vamos pegar outra oração aqui. Ó. Enquanto você se arrumava, ele se mostrava insatisfeito. Pensa aqui comigo. Tem alguém se arrumando. Eu tô aqui analisando. É isso, ó. Enquanto você se arrumava. Então, tem alguém se arrumando e tem uma outra pessoa que está insatisfeita. Tá. Só que aqui ele sublinhou a palavra enquanto. Pensa nessa palavra. Enquanto. Ou seja, enquanto. O que quer dizer isso? Que circunstância é essa? Vamos pensar. Enquanto dá a ideia de... tem alguém se arrumando. Ou seja, o tempo está passando, essa pessoa está se arrumando, ela pode demorar muito, ela pode se arrumar rapidinho. No caso aqui, parece que ela está demorando muito, porque a outra pessoa está insatisfeita. Não é? Então você começa a analisar a frase, pensar na oração, entendeu? Logo você encontra a circunstância. Olha aí, quando eu pensei aqui, quando eu tô aqui te explicando, eu encontrei o tempo. Ah, enquanto está relacionado a tempo. Então, enquanto aí exerce o quê? Função de adjunto adverbial. Entendeu? E aí, olha lá do outro lado, ele se mostrava como ele se mostrava, como ele estava irritado, insatisfeito. Pode ser um adjunto adverbial de modo? Pode, entendeu? É isso, tá? Você vai encontrando as palavras e vai associando ela às circunstâncias, tá certo? Vamos lá. Próxima. Olha aqui, hoje... Com certeza, irei ao clube. Gente, qual é o verbo aqui? Vamos lá. Irei, não é? Ó, irei. Irei ao clube. Se eu digo só isso, tudo bem, as pessoas vão entender. Só que eu acrescento, ó, com certeza. Né? Estou afirmando aí, dando certeza de que eu irei ao clube. E ainda tem o hoje aqui, que eu nem sublinhei, mas ó, hoje. Hoje é tempo. Então, eu tenho adjuntos adverbiais aqui, tanto de tempo como de afirmação. Tá? Vamos pegar outro exemplo. Eu estudo para obter boas notas. Então, vamos lá. Eu estudo. Estudar aqui é ação, é o verbo, né? Com que objetivo? Por que eu estudo? Para que eu estudo? Então, aqui eu tenho o adjunto adverbial de finalidade. Para obter boas notas. Entendeu? Para obter boas notas relacionadas ao verbo estudar. Outra oração. Rapidamente o aluno saiu da sala. Olha o verbo aqui, saiu. Rapidamente é o quê? É o modo como o aluno saiu da sala. Observa uma coisa, gente. No adjunto adnominal, eu falei que a palavra vai estar juntinho do substantivo, correto? No adjunto adverbial, você vai relacionar, tá? A palavra ao verbo. Não quer dizer que ela vai estar ali grudada juntinha, não. Pode ser que sim, na maioria das vezes você vai até encontrar ela muito próxima ao verbo. Mas se houver esses deslocamentos com vírgula, tá vendo? Ó, não tem problema. O que você precisa entender é que ela está relacionada ao verbo, indicando essas circunstâncias de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, tá certo? Muito bem. Aí aqui falamos do adjunto adverbial, tá? Não trouxe atividade porque assim, eu até acredito que você consiga identificar por conta de ser advérbio, por conta das circunstâncias a gente estava sempre trabalhando, tá? Mas no seu livro você tem exercícios, tá? Você pode pegar essas orações, escrevê-las no seu caderno e sem olhar aqui, você tentar fazer sozinho. Porque por mais que a gente escute muita informação, muita coisa, a gente não decora as coisas assim de uma hora para outra, né? E não é decoreba, você precisa entender. Tente você criar novas orações utilizando essas circunstâncias. E aí você vai ver que você vai associá-las aos verbos, não tem como. Você vai acabar associando essas palavras aos verbos, tá? Também é um ótimo exercício. Vamos falar aqui sobre as vozes verbais. As vozes verbais, gente, olha só.
Os enunciados, as orações, elas se apresentam de forma em que o verbo vai estar numa voz ativa, na voz passiva ou na voz reflexiva, tá? Na voz ativa, você tem um sujeito, como o nome já está falando, é ativo. O que é uma pessoa ativa, gente? É uma pessoa que realiza, que faz, né? Então, na voz ativa, você vai ter sempre alguém diretamente realizando a ação, tá? Então, vamos lá. Presta atenção aqui. Olha só. A voz ativa ocorre quando o sujeito da oração pratica a ação. É isso, tá? Esse sujeito também vai ser chamado de sujeito agente. O que é o agente? É aquele que age, né? Então, vamos lá. Nesse caso, o sujeito é aquele que executa de modo ativo a ação ocorrida no enunciado. Portanto, o agente ele fica em evidência. Quer ver o exemplo aqui, ó? Minha vizinha fez um bolo de chocolate. Quem é que fez, gente, um bolo de chocolate? Ó, minha vizinha. Então, esse sujeito aqui é o sujeito agente, entendeu? Da voz ativa, né? Tem lá a pergunta, a voz verbal do enunciado acima é ativa, é passiva ou é reflexiva? Lógico que é ativa, porque você encontrou aqui um sujeito agente, um sujeito que realiza uma ação. Então, esse é tranquilo, voz ativa, tá? Minha vizinha fez um bolo de chocolate. O aluno fez toda a lição de casa, entendeu? E assim você vai criando orações, tá? E na voz passiva é o contrário, né? A voz passiva é o contrário da voz ativa. Porque se na ativa eu tenho um sujeito realizando uma ação, na voz passiva eu vou ter o quê? O sujeito agora sofrendo uma determinada ação. E aí esse sujeito agora se chama sujeito paciente e não sujeito agente. Entendeu? Ele agora é sujeito paciente, aquele que espera, sabe? Bora, olha só. O exemplo aqui. A moça é ouvida pelo rapaz no rádio. Como eu poderia falar essa oração de outra forma? Aqui tá assim, ó. A moça é ouvida pelo rapaz no rádio. Eu poderia falar o rapaz no rádio ouve, não é isso? A gente acaba o quê? Trocando. Então, veja bem, na voz passiva você vai ter o quê? Um verbo auxiliar e um verbo principal. Sempre na voz passiva você vai encontrar o verbo auxiliar e o verbo principal. Sempre. Então, olha só, eu tenho o verbo auxiliar, que é o é, e eu tenho o verbo principal, que é o ouvida, tá? Repete isso para você não esquecer. Na voz passiva eu vou encontrar sempre um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar e o verbo principal formam a locução verbal. Entendeu? Então tá, vamos lá. Na voz passiva você tem um sujeito que é paciente. Ó, a moça. Tá? E na voz passiva, você tem sempre também, depois da locução verbal, você tem a preposição pelo, por exemplo, tá? Que é a continuação aí do predicado. Então, olha só, a moça, sujeito agora paciente, ela é ouvida pelo rapaz no rádio. Se fosse na voz ativa, o rapaz no rádio ouve a moça. Entendeu? Porque quem é o ativo aqui? É o rapaz, na voz ativa. Mas como a gente está falando da voz passiva, ele agora se torna o quê? A moça se torna o quê? Sujeito paciente. Tá? Vamos lá, vamos ver outros exemplos. Muitos livros serão lidos pelas meninas. Olha aqui, verbo auxiliar, verbo principal. Tá vendo? Muitos livros é o que, gente? Sujeito paciente. Pelas, ó, preposição, tá? Olha outra oração. Seu filho foi ferido por uma criança na escola. Foi ferido. Verbo auxiliar, verbo principal, tá vendo? Sujeito paciente, seu filho, tá?
Isso aqui, gente, ó, é a voz passiva analítica. Essas aqui que eu li, tá? Elas são mais desenvolvidas, você consegue fazer uma análise maior. Aí aqui tá dizendo o seguinte, o sujeito nessa voz, o sujeito agente, né, aquele que age, que é ativo, na voz ativa, ele passará a ser apenas parte do predicado, ou seja, o sujeito agente, ele troca de lugar com o sujeito paciente. Vale lembrar que deve haver uma preposição, foi o que eu falei, ó, pelas, tá vendo? Por, sempre você vai encontrar uma preposição, tá? Então, vale lembrar que deve haver preposição para ligar o verbo ao predicado, já que se trata de voz o quê? Passiva, tá? Na voz reflexiva, veja bem, o que é reflexivo, gente? Reflexo. Pensa só, reflexo. O seu reflexo, ou seja, essa ação é você mesmo que pratica. Você tanto é ativo como você sofre a ação dela. Você executa. Entendeu? Então, olha aqui, o sujeito executa a ação em si mesmo. Ou seja, ele é o sujeito agente por executar a ação e ele é o sujeito paciente por sofrer também a ação executada. Olha os exemplos que eu coloquei aí. Ele penteou a si mesmo, ou ele se penteou. E não é assim? Eu pego o pente, vou lá arrumar meu cabelo, vou pentear, ou seja, eu realizo essa ação e eu sofro as ações dessa ação, os resultados dessa ação. Olha o outro exemplo. Uma criança feriu-se na escola. Uma criança feriu-se, ou seja, ela mesma se feriu. Entendeu? Olha a última. Eu me deitarei sempre no mesmo horário. Alguém vai se deitar por você? Não, é você mesmo. Então, é uma voz o quê? Reflexiva. São as ações que a própria pessoa realiza e sofre, tá? E aí você observa que na sua construção vai se utilizar muito o pronome oblíquo, ó. Se, me, se. Tá vendo? Essas partículas são os pronomes oblíquos, tá? Então, na voz reflexiva, você vai identificar essas partículas aí, que são os pronomes oblíquos, ok? Tudo bem? A voz reflexiva é tranquila, né, gente? Dá para entender muito fácil. Eu trouxe aqui 2 exercícios rapidinhos sobre vozes verbais, tá? Olha só como é tranquilo. Passe os enunciados a seguir da voz passiva para a voz ativa. Então, você tem 2 orações aqui que está na voz passiva e ele pede para você transformar para a voz ativa. Tenta escrever aí. Agora pausa o vídeo e tenta você escrever. A moça era amada por muitos. Como é que vai ficar essa oração na voz ativa? Você vai pegar muitos, né? Vai pegar essa locução verbal e vai transformar num único verbo. E aí? Quem é que vai realizar a ação? Quem é que vai ser o sujeito agente aí? Vamos ver como é que ficou? Olha lá. Muitos amavam a moça. Aí você repara que na voz passiva, olha o que se confirma aqui. Locução verbal, tá? Verbo auxiliar e verbo principal, tá vendo? E na B? Diversas conquistas serão feitas por nós. Como é que vai ficar a B? Olha só. Nós faremos diversas conquistas. Reparou que é uma brincadeira? É você trocar de posição, entendeu? As palavras. Fica mais fácil, né? Agora, olha a questão 2. Passe os enunciados a seguir da voz passiva analítica. Foi a que a gente acabou de falar, né? A voz passiva analítica é a mais desenvolvida. Para a voz passiva sintética. A sintética, ela é resumida, vamos pensar assim. Então, olha como vai ficar aqui. Crianças são alfabetizadas na escola. Então, alfabetizam-se crianças na escola. Ué, professora, mas você não disse que esse C é lá na voz reflexiva? Sim. Mas na voz sintética também vai aparecer o C. O que você tem que perceber é justamente o contexto.
Quando eu falei que é reflexivo, o sujeito ele sofre a ação, ele vivencia a ação, é porque existe ali uma pessoa que faz alguma coisa nela mesma. Aqui, repara se acontece isso. Não. Olha ali, alfabetizam-se crianças na escola, ou seja, alguém, pessoas que nós não sabemos quem, é que realizam a ação de alfabetizar as crianças na escola. Então, percebeu aí? Isso é analisar, gente, isso é pensar. Tá? Olha a letra B. Ali, material didático é elaborado. Ali, material didático é elaborado. Então, existe um lugar em que as pessoas elaboram esse material didático. Então, pega o verbo e coloca aí, ó. Elabora-se material didático ali. Entendeu? Você não consegue identificar aqui um sujeito realizando uma ação numa voz própria, reflexiva, voltada para ele. Tá? Deu para entender? Então, vamos lá. Aliás, eu terminei aqui, né? Tá. Eu vou colocar essa videoaula lá para você estudar, para você relembrar essa matéria. Tá? Vou colocar essa videoaula lá e vou colocar também uma sobre os pronomes relativos, figuras de linguagem também. Tá bom? Então, não deixe de estudar, veja as videoaulas, tá? E a gente se vê aí na prova, ou na correção dela, ou na entrega dos resultados, tá legal? Fica com Deus. Tchau, tchau. Bons estudos.